Olá pessoal, aqui quem fala é Antônio Magalhães, escritor e criador do trabalho de reversão humana. Eu achei interessante fazer essa gravação para dividir com vocês uma mudança que eu fiz que entendo como de grande importância para que este trabalho fique cada vez mais disponível para os interessados. Desde o ano de 2009 até os dias de hoje, que eu trabalho incessantemente desenvolvendo vários conteúdos que todos têm relação ao trabalho de reversão humana. Muita gente fala, o Antônio tem 7 anos como se fosse muito, e muita gente fala, o Antônio tem 7 anos nisso como se fosse pouquíssimo tempo. Cada um tem a sua avaliação e realmente cada um fique com a sua. Mas eu disponibilizo aqui, eu divido aqui mais uma informação relacionada a esse tipo de avaliação para cada um ter a sua própria conclusão. Tem muita gente, inclusive pessoas catedráticas cientificamente, que atingem anos de sua vida dedicados a um trabalho, a um desenvolvimento, a uma pesquisa, a um estudo, seja lá o que for, e que dedicam de sua vida diária, de segunda a sexta ou um pouquinho mais, em média 2, 3, 4, 5 horas por dia ou até 6, né? E eu posso dizer que a minha dedicação diária a este trabalho durante 4 anos consecutivos foi entre 16 e 18 horas incansáveis por dia, e não tinha final de semana, não tinha feriado, não tinha carnaval, não tinha Semana Santa, não tinha feriado prolongado, não tinha nada, porque eu só queria saber deste trabalho, com alegria e satisfação. Então a gente comparando 7 anos de 16 a 18 horas de dedicação, e muitos têm 10, 15, 20 anos de 2, 3 horas diárias, ou 5, 6, não sei. Então, se a gente colocar proporcionalmente, os 7 anos do Antônio significam muito mais. Ponto. O Antônio, que trabalhou durante esses 7 anos, até aproximadamente o dia 20 de fevereiro de 2016, sempre foi enfático que todo o seu trabalho sempre foi disponibilizado gratuito, de maneira gratuita. Isso não vai mudar muito, não. Vai continuar bastante coisa de forma gratuita. E por conta disso, o Antônio precisava trabalhar em seu restaurante como chefe de cozinha e administrador junto com sua esposa, e isso limitava muito o tempo do Antônio dedicado ao trabalho de reversão humana e demais publicações como escritor. Então, durante quase 3 anos, o Antônio ficou limitado por isso. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós temos muita gente interessada, são centenas de pessoas aguardando uma oportunidade de entrar no trabalho de reversão humana, no grupo fechado de trabalho de reversão humana que é aplicado. Começamos com pouco mais de 100 pessoas e hoje a gente tem algumas dezenas de pessoas que continuam nesse trabalho, mas o volume de pessoas na fila aguardando são centenas. E eu não posso ignorar o quanto isso é importante para cada uma que insiste veementemente em trazer para a sua vida a oportunidade da sua reversão humana. E eu conversando com a minha esposa, de tanto que a gente resistiu, batendo no peito, aquela palhaçada no estilo Madre Teresa de Calcutá, de doação, a gente falava, não, nosso trabalho é gratuito, se a gente precisa
sustentabilidade a gente tira do nosso restaurante, mas mesmo assim nos limitava muito em termos de tempo, e aí acabou prejudicando, né, continua prejudicando todos aqueles interessados. E também veio a hora de profissionalizar este trabalho, a aplicação dele, a abertura dele, não só com essa abertura de palestras, de cursos presenciais, mas também de uma nova infraestrutura que a gente vai disponibilizar virtualmente. E é um projeto que já está sendo muito conversado e vai ser desenvolvido futuramente. Então, o Antônio, aquele bonzinho, aquele chatinho, vai profissionalizar a abertura deste trabalho para que todos que queiram possam ter acesso ao trabalho de reversão humana. Este trabalho, como eu sempre falei para muita gente que acompanha as minhas publicações nas diversas páginas que disponibilizo, crio e disponibilizo conteúdo no nosso site também, este trabalho ele pode ter um acompanhamento, como eu faço, mas ele não pode ser feito por você ou para você. Quem tem que fazer tudo é você. Então eu gostaria de deixar isso muito claro. Não adianta o indivíduo vir aqui fazer o curso presencial, são 3 estágios, e esse indivíduo não concluir nada. Por que ele não concluiu? Porque ele não quis, ele não aplicou em sua vida. E isso demanda muita força de vontade, demanda muita coragem e demanda muito trabalho de desconstrução. Isso é óbvio, mesmo que o indivíduo que se forma em engenharia, faz 6, 7 anos de curso e não aplica o que ele aprendeu, ou talvez nem tenha aprendido, mas pegou o diploma, o canudo, e está mais um perdido do que um profissional. E este curso é exatamente isso. Você tem que aplicar tudo isso no seu cotidiano, no seu modus operandi. Caso contrário, você perdeu o seu tempo. E é você que perde, não sou eu. Eu disponibilizo o material, disponibilizo o conteúdo e faço o acompanhamento. Então, voltando a falar agora do que fluiu, que eu e Thaís tínhamos uma imensa resistência com relação a ter que envolver cobrança de custos. Nós sempre rejeitamos isso. Tinha um pouco de ideologia? Tinha, mas principalmente porque nós tínhamos isso em nossos corações, que tinha que ser disponibilizado sempre o máximo possível. Só que isso começou a limitar. E aí nós conversamos, nós fizemos a leitura da fluidez sobre isso. Hoje a gente tem um restaurante, uma lanchonete, um restaurante que ele se divide em dois, em uma linha de massas com frutos do mar e uma outra com pratos executivos de carnes variadas. E ainda temos em nosso anexo uma lanchonete e também uma pequenina lanchonete de sucos e sanduíches naturais. Então a gente tem uma boa infraestrutura. Neste anexo que eu estou falando, onde estão os restaurantes, esse espaço todo aqui, de frente para o mar, numa ilha, no litoral sul do Espírito Santo, um lugar gostoso, simples, nós ainda temos um belo jardim neste complexo todo, e ainda tem o nosso cantinho onde a gente mora. E hoje a gente tem essa infraestrutura, só que em anexo a ela temos uma estrutura de 24 flats, ou seja, 24 apartamentos de 2 quartos, que está na nossa responsabilidade e que podemos, já que está na nossa responsabilidade, recebermos os interessados, hospedarmos eles com uma ótima infraestrutura, com um bom conforto, uma ótima localização, um excelente ambiente. Então, anexo aqui ao nosso restaurante, temos esse condomínio que a gente nomeou Espaço Reversão Humana, e a gente vai poder hospedar com muito conforto a todos os interessados em vir
fazer os cursos presenciais. Então, é uma ótima infraestrutura e a gente estava ignorando isso. O anexo que a gente tem fechado, climatizado, que já transformei numa sala de palestras, é super confortável, é maravilhoso. Então, eu não estava enxergando isso, eu e a Thaís. Com toda essa infraestrutura pronta para receber e começar a trabalhar e abrir as portas do trabalho de reversão humana para mais pessoas que aguardam ansiosamente a sua oportunidade. Então, a gente enxergou isso e depois de muita conversa, de muito reconhecimento do que fluiu com evidências, a gente reconheceu que a gente tinha a faca e o queijo na mão para seguir em frente e profissionalizar esse trabalho com mais abertura para todos os interessados. E conforme eu sempre falei, não cabe a mim o sucesso de cada um, cabe a cada um aplicar este trabalho no seu modus operandi e alcançar a sua liberdade. O que eu puder fazer, eu faço com todo respeito ao processo íntimo de cada um, porque eu não posso e não quero e jamais vou interferir. Então, dividindo isso aqui com vocês, esta é a abertura do profissionalismo no trabalho de reversão humana, com toda a infraestrutura. Então a gente vai poder hospedar, a gente vai cuidar da logística de locomoção, até Piúma vai auxiliar nesse sentido. A gente vai hospedar com conforto, a gente tem um varandão aqui de frente para o mar para vocês tomarem café da manhã, para os interessados tomarem café da manhã. A gente tem uma confortável sala de palestras, a gente tem um ótimo restaurante, uma ótima cozinha para aqueles que quiserem almoçar, com um cardápio bastante variado, da linha vegetariana até frutos do mar, carnes, o que cada um quiser, a gente vai procurar oferecer da melhor maneira possível. Tudo com simplicidade, tudo informal, mas muito bem servido, muito saboroso e muito bem atendido. Além disso, a gente tem também a possibilidade das pessoas que virem para curtirem, aproveitarem esse espaço, se hospedarem para curtir, aproveitarem os cursos. Também temos uma cidade maravilhosa, tem uma praia, a água fica a 15 metros daqui da porta, então você pode molhar seu pezinho, pode dar seu mergulho, pode passear pela cidade, pode curtir a natureza, tem muito verde, tem muito mar. Então, você pode aproveitar além do trabalho de reversão humana. Tá bom? Então fica aqui resumido e agora eu vou seguir aqui na parte de apresentação deste primeiro evento. Então, pessoal, agora vamos falar um pouco deste evento que está marcado para o primeiro curso presencial de reversão humana, com a data de 5 de abril a 8 de abril. De 5 a 8 de abril. Eu quero falar um pouquinho sobre este primeiro evento que a gente está abrindo as portas para esse trabalho de maneira inédita, né? Porque é presencial. Vamos fazer uma maratona de palestras e cursos, exercícios, práticas aqui. E este curso consiste em 3 estágios. O primeiro estágio vai ser esse que eu criei o evento, né? Este estágio de 5 a 8 de abril. O ideal é que os interessados, que os participantes cheguem aqui no dia 4, que é numa segunda-feira, tenham uma ótima noite de sono e logo no dia 5, a partir das 9 da manhã, a gente começa. Então eu vou relatar aqui superficialmente, de acordo com a descrição que eu disponibilizei apresentando o evento, e vou fazer as colocações de detalhes. Como eu falei, a chegada é na segunda-feira. Pelo que eu estou vendo nas manifestações dos interessados, teremos participantes que chegarão via aeroporto, no aeroporto de Vitória, e teremos participantes que virão de carro, que virão via rodoviária,
também. Tem várias rodoviárias mais próximas aqui do município de Piúma. Primeiro, deixa eu falar um pouco de Piúma. Piúma é uma pequenina cidade no litoral sul do estado do Espírito Santo. Não me perguntem, mas como eu vim parar aqui, mas eu estou muito feliz aqui. Eu gosto muito daqui. E fluiu para eu e minha esposa virmos para cá, e a nossa vida ficou cada vez mais agradável viver aqui em todos os sentidos. Então, Piúma na verdade é uma ilha, bem colada ao continente, mas é uma ilha. A parte de trás da ilha é separada do continente por um rio, e a parte da frente e as laterais pelo Oceano Atlântico. Então, pequenas pontes separam Piúma do continente. É uma cidade muito pequena, eu costumo dizer que é uma roça à beira-mar. É muito pacata a cidade, de apenas 18 mil habitantes, sendo que a região aqui onde a gente tem o espaço Reversão Humana, esse trecho da cidade ainda é muito mais deserto, é a melhor definição, né? Às vezes passa um rolo de feno aqui em frente, como nos filmes, né, de lugares abandonados, de tão vazia que é, e isso pra gente é maravilhoso. Nós gostamos muito disso. Então, neste pequeno cantinho do Brasil, do estado do Espírito Santo, nós temos o nosso restaurante, o nosso espaço Reversão Humana, nomeado recentemente Reversão Humana, com ótimas instalações de flats de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem. São 24 flats à disposição deste trabalho. Temos também uma ótima infraestrutura de alimentação, espaço de convivência, sala de palestra climatizada, muito bem montada, uma lanchonete e uma lojinha de sucos naturais e sanduíches naturais. Então, temos ótima hospedagem, ótimo ambiente de convivência, muito bem localizado à beira-mar, um mar delicioso, maravilhoso, e alternativas de alimentação, um jardim para passar bons momentos também temos aqui em nosso anexo. Pronto, já fiz uma pequena apresentação do local, né, do nosso espaço, e depois eu falo da logística de chegar aqui. Mas digamos que todos já estejam, então vamos ter ao longo da segunda-feira, que seria o dia 4, para todos chegarem. Vão ter uma ótima noite de sono. Logo no dia 5, a partir das 7 da manhã, de 7 às 8h30, todos tomarão seu delicioso café da manhã. A primeira sessão de palestras começará 30 minutos depois. Ela será de 9 ao meio-dia, de 9 às 12. E às 12 encerramos a primeira sessão, e a partir do meio-dia e 15 até às 14 horas teremos a parada para o almoço. A nossa infraestrutura fica toda à disposição para todos os participantes almoçarem, e independentemente do horário livre que você tem de meio-dia e 15 às 14 horas para almoçar, você ainda tem até às 15 para descansar, tirar um cochilo, dar um passeio, atravessar a rua, sentar embaixo de uma deliciosa árvore que temos aqui em frente, à beira-mar, curtir bons momentos de descanso, reflexão, de paz. E às 15 horas voltamos, de 15 às 18, com mais 3 horas de palestras, de exercícios, de trabalhos de reversão humana. Às 18 encerramos, e você ainda tem 1 hora para tomar um banho, para descansar, porque a partir das 19 até as 20h30 nós temos esse horário destinado à alimentação noturna, seja um jantar, seja um lanche, ou se você simplesmente quiser descansar. Isso é o que nós oferecemos aqui. Vale ressaltar que
todos os apartamentos são mobiliados, onde vocês ficarão hospedados são mobiliados, alguns têm fogão, panela, utensílios domésticos. Então quem quiser, quem não quiser se alimentar aqui em nosso restaurante, na nossa lanchonete, pode, a gente indica aqui um mercado aqui perto, pode fazer compras, pode cozinhar o que você quiser comer. Você tem toda a infraestrutura para isso. Alguns apartamentos com micro-ondas e alguns apartamentos com fogão. Então temos lá pratos, talheres, panelas, todos os utensílios para você cozinhar. E todos ficarão à vontade. Então, voltando, das 19 às 20h30 nós teremos esse espaço reservado à alimentação na parte da noite. E a partir das 21 horas até as 22h30 eu vou ficar à disposição de todos para conversas informais, seja em grupos, seja um cara a cara, seja como vocês quiserem, como fluir aqui no nosso dia a dia. Eu te passei uma rotina do que será o primeiro dia de palestra, que é a terça-feira, primeiro dia de curso presencial de trabalho de reversão humana. A quarta vai ser a mesma coisa, a quinta vai ser a mesma coisa e a sexta também. Então, todos esses dias aparentemente repetitivos, eu tenho certeza que serão deliciosos, com muita novidade, com muita diversão, com muitos choques de realidade e muito trabalho de desconstrução, que é a principal parte do trabalho de reversão humana. Dói, mas a gente faz um carinho, de vez em quando a gente se diverte, porque acima de tudo, quem vai querer sofrer é a sua personalidade, e a gente juntos vamos rir da sua personalidade e da de todos que pensarem em sofrer. A gente se diverte e rir de si é o melhor remédio durante esse trabalho. Então, é mais ou menos isso, pessoal, que vai ser a rotina de terça, aliás, de segunda, né? Porque segunda vai ser muito informal, de acordo com o que que as pessoas vão chegando, a gente vai trocando ideias, já começa a se divertir. E aí, a partir de terça a sexta, a gente bota para quebrar, o pau vai comer. E aí eu vou disponibilizar as informações detalhadas para este pacote do curso de terça a sexta. Você chegando aqui na segunda, com toda essa infraestrutura, eu vou dar as diversas opções para quem me solicitar por e-mail. Mas vai aqui uma dica da minha persona, do meu coração, do que eu conheço dessa terra. A minha dica é que, se você tiver condição, inclua aí para você ficar mais uma diária, para você aproveitar o sábado e o domingo, o final de semana. Veja bem, você está num litoral, está numa cidade pacata, tranquila, está com um mar lindo aos seus pés, está com a natureza maravilhosa, está com os chatos aqui, Antônio e Thaís, tem um ambiente gostoso, então você pode curtir o seu final de semana dando uma esticadinha. Vale a pena, porque esse trabalho, além da importância que ele vai ter na sua vida, você também pode conciliar com um pouquinho de descanso, de lazer, de bem-estar, de novos amigos. Então, fica essa dica para vocês, tá bom? Então, vamos lá. O curso consiste em vários temas a serem desenvolvidos. Esse primeiro estágio, são 3 estágios. Esse primeiro estágio desse primeiro evento, teremos os temas essência, para cada um descobrir o que é a sua essência, o significado, a sua importância, ou seja, o que você é de toda a eternidade. A segunda parte é uma parte muito difícil, é a que mais choca, que o assunto é personalidade. Você vai descobrir o que é a sua personalidade, o que ela faz com você, o que você é sujeito à sua personalidade. O terceiro tema é Você é Invertido. É um título de um dos meus livros, mas você vai constatar o quanto você é invertido. Por isso que o trabalho é reversão humana.
porque você e toda a humanidade estão invertidos. Então, não vai ser necessariamente o conteúdo do livro. Serão alguns trechos do livro, mas, sobretudo, os exemplos absurdos do quanto você é invertido. E não é teoria, você vai constatar. Essa é a parte mais legal. Próximo tema: as inversões deste mundo. Essa é assustadora, no sentido de coisas que muita gente não acredita, mas diante da realidade dos fatos não podem negar. E eu não exagero quando eu falo que tudo neste mundo é invertido nos mínimos detalhes. E você vai constatar, você não tem que acreditar em nada do que é aplicado e disponibilizado no curso. Você tem um material para se deparar com ele e constatar na sua vida e desenvolver e criar a sua verdade. Ponto. Próximo tema: a dualidade é o grande mal. Não gosto de usar o termo bem e mal, porque já é uma dualidade, mas é a grande merda deste mundo, a dualidade. As pessoas viverem do certo e errado, melhor, pior, maior, menor, bom, ruim, feio, bonito, alto, baixo, e por aí vai. Esse mundo funciona de dualidade. Enquanto ele depender de dualidade, ele vai ser essa merda que você vive e que você é, infelizmente. Próximo tema: os criadores da prisão planetária. Eu vou até fazer uma observação, vou abrir um parênteses. Por que eu tenho que trazer isso? Quando eu desenvolvi o trabalho de regressão humana, eu procurei ao máximo, embora seja um assunto que eu domine e escreva e desenvolva, que é este lado dos responsáveis pelo que se tornou este mundo, pela prisão que foi criada neste mundo, que a humanidade está aprisionada há 320 mil anos. Então, eu sempre quis intencionalmente deixar toda essa realidade podre de fora do trabalho de reversão humana, não ter qualquer ligação. Mas à medida que os membros, que os interessados, que os participantes, que aqueles que fazem o curso, os acompanhamentos, à medida que eles vão constatando a sua realidade, as inversões do mundo, as deturpações do mundo, as violações da humanidade, feitas à humanidade, obviamente que as perguntas explodem na cara. Na deles, e eles jogam para mim, que eu estou aplicando a reversão. E eu tentei resistir ao máximo em deixar as coisas separadas, mas não tem como. Eu tenho que explicar, eu tenho que aquietar a todos aqueles que, mesmo através da personalidade, ficam inquietos, porque precisam, entre aspas, entender, embora nada resolva. Mas eles precisam, porque só assim vão sossegar. Então é uma parte, é um tema que não tem como deixar de fora do trabalho de reversão humana, e que é o assunto pesado, tenso, nojento, podre, real, doloroso, que desenvolve o livro 320 mil anos. E este tema, não na amplitude que eu desenvolvo no livro, mas ele tem que ser colocado aqui no trabalho de reversão humana, porque depois de saber qual é a sua essência, o que ela é, depois de saber o que a sua personalidade faz, que ela é fruto do que ela foi criada e inserida em você, depois que você constatar que é invertido, depois que você constatar as inversões desse mundo, depois que você constatar a dualidade em tudo, você vai ter milhões de perguntas. Por que isso? Por que foi feito isso? Por que estamos assim? E aí entra essa parte da palestra, os criadores da prisão planetária. Este é o tema. E o último tema deste primeiro estágio é desconstrução. O trabalho de reversão humana, ele consiste em 90% dele desconstrução. Fácil a beça na teoria.
quase impossível na prática. Como eu gosto de ilustrar para quem já conhece esse trabalho, ao longo da sua vida, desde que você começa a se entender por gente, principalmente quando você começa a formar a sua personalidade, que é a partir de 13, 14, 15 anos, você começa a desenvolver essa bosta chamada personalidade, ou seja, o personagem você começa a formar a partir dessa idade, e aí você começa a virar um monstro, né? E, como eu gosto de dizer no meu trabalho de reversão, muitas camadas, vamos usar o exemplo da cebola, não é a casca, são as camadas de cebola. Quando você tira a casca de uma cebola, você vai removendo as camadas, vai removendo, tira uma, tira outra, tira outra. O que sobra? Nada. E você é esse nada. Mas essas camadas é a sua personalidade, é o que este mundo, através de educação, parentes, amizades, cobranças profissionais para que você seja alguma coisa, ou seja, toda a formatação deste mundo são as camadas de cebola inseridas no indivíduo. E o trabalho de desconstrução é a gente remover essas camadas. E é uma missão quase impossível que está na sua responsabilidade e não na minha. Isso é uma coisa que cabe somente a você. Eu vou te oferecer material e ferramentas. Agora, quem faz é você. Então são esses temas do primeiro estágio. Depois, ainda a combinar, ainda a analisar o fluxo de interessados, de como a gente pode seguir neste desenvolvimento de trabalho. Em breve, futuramente, a gente vai disponibilizar o segundo evento, ou seja, o segundo estágio do trabalho de reversão humana, e são 3 até o final deste trabalho. No segundo estágio, a mesmíssima coisa, com um dia para a gente recapitular os temas do estágio 1 e os demais dias para os próximos temas e intensificação do trabalho de desconstrução. E assim o terceiro, e depois a gente vê o que pode fazer com cada um, a gente vê o que pode fazer no sentido de colaborar, mas que fique claro, é cada um que dê os seus passos. Então, fica aqui divulgado, fica aqui comunicado. Deixa eu falar uma coisa. Eu tenho aqui uma boa infraestrutura, conforme eu falei, eu tenho 24 apartamentos de 2 quartos, mas não quero e acho que não é necessário a gente ter muita gente no primeiro evento. Eu disponibilizei 30 vagas. 30 vagas. E para minha alegria, e acho que a alegria de muitos, ao publicar na página Espaço Reversão Humana no Facebook, e 2 horas depois, a nossa caixa de e-mail já tinha a manifestação de 26 pessoas interessadas. Eu estou falando aqui, fazendo essa gravação no dia seguinte a esta publicação, e não conferi o e-mail se tem mais. Mas eu quero ressaltar para vocês a importância deste trabalho, o quanto vem mobilizando as pessoas. E eu fiquei muito feliz que várias pessoas já correram para garantir a sua vaga, a sua participação neste trabalho, e eu respondi a todos também. Falei: olha, pessoal, primeiro ouçam o podcast, primeiro assistam um vídeo que até não falei aqui até o presente nessa gravação, que a gente está desenvolvendo um vídeo apresentando o nosso espaço, as instalações, um pouquinho do Antônio, para você ter uma ideia do que é esse espaço, porque eu sei que é importante para a personalidade de cada um,
avaliar para onde vai vir, onde vai se hospedar, onde vai conviver durante 4 ou 5 dias. Então este vídeo vai ser divulgado, eu acredito, hoje é dia 24 de fevereiro, eu acredito que em mais 2 dias no máximo ele já esteja disponível. E quero colocar para vocês que essa gravação era importante. Eu pedi que todo mundo, primeiro, antes de confirmar a sua reserva, primeiro ouvisse esse podcast aqui de apresentação, de eu falar um pouquinho dos detalhes, para depois decidir se realmente garante a reserva. Então eu não sei hoje quantos estão, se já lotou, se já lotou a capacidade máxima, se as 30 vagas já estão preenchidas. Ainda não sei, não abri o e-mail. Mas eu só quero dizer o seguinte: se tivermos muito mais interessados, a gente já marca um evento logo para a semana seguinte, ou no máximo 15 dias depois, para a gente atender essa demanda. Conforme eu falei no início desse podcast, a gente agora vai se estruturar para oferecer todo esse espaço, tanto o restaurante, lanchonete e os apartamentos, para este trabalho. Por isso que agora o nome é Espaço de Trabalho de Reversão Humana, Espaço Reversão Humana. Então, queria colocar isso para vocês, né? Depois de ouvirem, vão lá, peçam as informações sobre estadia, alimentação, o que a gente pode facilitar, melhorar, fazer o melhor possível para cada um. Ponto. Agora vamos falar um pouco que eu falei que deixaria para o final, que seria a logística para a sua chegada. Depois que nós preenchermos as 30, dependendo do volume, eu vou arriscar no máximo 40 vagas para este primeiro evento. Depois que todos confirmarem, eu vou disponibilizar um espaço, não sei ainda como é que eu vou fazer isso, um espaço, uma página, um espaço virtual, para que todos conversem, que possam combinar, por exemplo, todos aqueles que virão via aeroporto, virão de avião, vão desembarcar em Vitória. A gente sabe que ao longo do dia, ou seja, da segunda-feira, vários horários de desembarque dos participantes. Então, conforme o volume, a quantidade de pessoas, e se vocês gostarem, toparem, combinarem, eu disponibilizo uma van, ou duas, se necessário for, ou uma que vá, traga a primeira turma na primeira parte do dia e a outra que volte na parte da tarde para trazer a segunda turma. Então a gente pode estudar isso. Ou a própria van que pega uma equipe no aeroporto pode também estender até a rodoviária, ou eu oriento quem vier via rodoviária, eu oriento como pegar na própria rodoviária um ônibus que deixa aqui a 200 metros aqui da nossa porta. Tem várias opções, ou um grupo menor que fale, não, somos 4, queremos um táxi. Eu tenho aqui um amigo, um conhecido que faz isso com parentes e amigos nossos que visitam a gente, que esse táxi vai até o aeroporto, pega eles, traz, e no dia de ir embora pega eles aqui, leva até o aeroporto. Então eu tenho várias opções dessa parte de chegada, dessa logística. E aí quando houver a definição de todos os participantes, vamos criar um espaço para que todos conversem e a gente comece a combinar, a acertar todas as possibilidades. Assim como teremos pessoas que virão de carro e podem combinar com outras, dividir gasolina, não sei. O ideal é todos que vão participar já começar a se falar e combinar o máximo possível para que tudo seja muito bom, nos mínimos detalhes, em todos os sentidos. Então, essa parte vai ser muito importante a gente conversar bastante e nós aqui apoiarmos da melhor maneira possível. Isso é de extrema importância. Também nesse espaço de convivência dos primeiros que vão participar deste grupo presencial de trabalho, esse curso, a que vocês possam combinar antes de fechar o pacote, combinar como vai ser a reserva de vocês para instalação. Por exemplo,
Eu tenho aqui exemplo que eu já vi via e-mail de manifestar, que já manifestou interesse, da pessoa vir participar do curso com a esposa e ter uma babá e seus 2 filhinhos. Então, esse, obviamente, vai ocupar um apartamento. Mas também podemos ter membros que às vezes só se conhecem virtualmente ou vão se conhecer aqui nesse espaço que a gente vai criar para todo mundo combinar o melhor e o máximo possível, de dividir um apartamento. Ou dividir um apartamento para 2 ou para 4 pessoas, porque a capacidade é até 4 pessoas. Neste caso da família, a criancinha não conta, então uma família vai ficar muito bem acomodada. Mas eu quero dizer assim, para participantes que estiverem sozinhos, um apartamento comporta 4 pessoas e obviamente vai ficar mais barato, né? Bem mais barato. Então eu vou abrir todas essas possibilidades e vocês vão combinar à vontade. Tem também a opção de num dos e-mails eu vi que tem um casal, a pessoa vai trazer a esposa, ele quer trazer a esposa para também participar do curso. Então às vezes 2 casais se conhecem, então cada um fica num quarto e dividem o mesmo apartamento e os custos vão diminuir expressivamente. Tudo isso é importante, ter esse espaço para a gente combinar. E aí ali a gente vai dividir com o meu acompanhamento e o da Thaís também. A gente vai auxiliar da melhor maneira possível e viabilizar conforto para todos, bem-estar de todos, e que essa vinda aqui, esse período aqui, seja uma experiência muito além de um curso de trabalho presencial de reversão humana. Que seja um prazer, que seja uma satisfação, que você se divirta muito, que você descanse, que você chegue aqui de uma maneira e saia da maneira que você quiser. Isso é o mais importante. Então, por isso que eu pedi para vocês ouvirem primeiro e logo em seguida decidam-se, porque agora, a partir de agora, depois desse podcast, eu tenho que ter a certeza de quem já me escreveu primeiro, para eu garantir. Eu vou ver se eu consigo estender até 40 vagas, para eu garantir, e a partir daí a gente começa a conversar e fazer todos os detalhes e os acertos. Então, para vocês que já me escreveram, que eu já dei o retorno para ouvir esse podcast, vocês tenham certeza que vocês estão na prioridade, porque vocês já avisaram que querem. Então eu falei, espera um pouco, ouve o podcast e depois logo em seguida me confirme. Então eu tenho que respeitar a ordem de chegada e eu vou seguir à risca a todos que forem me enviando e-mails. Tenho certeza que se eu lotar todas as vagas para esse primeiro evento, nós teremos outros o mais breve possível. Nós teremos também eventos que eu devo publicar na próxima semana, maratona de palestras do livro 320 mil anos. E vai ser uma loucura. Por quê? Uma loucura por quê? Porque é uma nova forma de você absorver o livro. Porque a sequência de palestras é por capítulo do livro. Então quem assistir da primeira à última palestra, ou seja, do primeiro ao último capítulo, já devorou o livro, com o plus de ter o autor apresentando, ilustrando, mostrando, se divertindo, interagindo com vocês e com riquezas de detalhes e exemplos e imagens e mídia aqui que a gente vai desenvolver e aplicar, muito além do que consta no livro. Então, quando esse livro será lançado, pronto, ele está, mas eu não posso. Quem conhece a minha história sabe que eu não tenho controle sobre isso, não tenho a menor ideia, pode levar 10 anos, como pode ser daqui a 10 dias. Não sei, eu serei comunicado na hora que eu tiver que falar assim, perdão, me enrolei, eu serei comunicado quando chegar a hora que eu tiver que liberar esse livro, que eu tiver que lançar, disponibilizar, e assim eu farei imediatamente. Mas enquanto não, eu vou permitir o acesso à história, ao conteúdo deste livro, através dessas maratonas de palestras de 320 mil anos, que eu vou intercalar estes eventos com os eventos de trabalho de reversão humana.
Eu acho importante ressaltar que o livro, você vai ter suas constatações da realidade deste mundo e do seu estado. Mas sem o trabalho de reversão humana, você vai ficar muito frustrado, porque é a única saída, porta de saída dessa prisão que você vai constatar através do livro. Então, gente, me perdoem se eu esqueci alguma coisa. Mandem pergunta na página Espaço Reversão Humana, na qualquer publicação lá você entra, pode ser inbox, pode ser o e-mail que eu disponibilizei, e vou repetir o e-mail agora. O e-mail é espaco, porque não tem cedilha, não tem cedilha, né? Seria espaço reversão humana @gmail.com. Só que ao invés da cedilha é o C. Espaco reversão humana @gmail.com. Espaco, tudo junto. Espaco reversão humana @gmail.com. Eu me chamo Antônio, tenho minha esposa Thaís, nós estamos à disposição de todos. Agora somos profissionais de trabalho de reversão humana, vamos aplicar isso da melhor maneira possível, disponibilizar isso profissionalmente. Está para todos agora. Acabou a minha limitação, porque o dono de restaurante, chefe de cozinha, abriu mão destes afazeres e vai se dedicar integralmente a este trabalho profissional para disponibilizar o máximo possível o trabalho de reversão humana e todos os trabalhos que eu desenvolvo como escritor também. Tudo isso vai ficar muito mais acessível para todos. Qualquer dúvida me chama, tanto no e-mail quanto nas páginas todas que a gente desenvolve conteúdo e administra. Um grande abraço a todos, eu só tenho a agradecer a todos esses que já manifestaram interesse e todos esses que acompanham o nosso trabalho e torcem pela gente, assim como nós torcemos por vocês, porque mesmo tendo essa oportunidade de vir aqui, não muda nada com o que eu sempre falei. O trabalho está disponível, está à disposição de cada um, é conteúdo pra caramba, são milhares de publicações, milhares de textos, milhares de imagens, tudo isso que acrescenta e te permite desenvolver a sua reversão humana, desde que você aplique no seu modus operandi, desde que você seja honesto na sua desconstrução. E este trabalho aqui vai ajudar um pouco nisso, desde que você aplique em você. Nós apenas disponibilizamos o conteúdo. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela paciência em me ouvir até agora e estamos aí para o que der e vier. Tchau, tchau.